uma vez é motivo de muita alegria estar aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo rico privilégio, agradeço ao pastor Douglas, irmã Lourdinha, que sempre tem nos acolhido com muito carinho. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que a Bíblia é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é nesta palavra que nós vamos meditar nesta noite. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar os irmãos para uma leitura de um trecho bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Provérbios 18, versículo 24. Existe uma variedade de traduções. Nós estaremos usando a versão Almeida, Revista e Corrigida. Pode ser que uma parte desse versículo esteja diferente na sua Bíblia, mas nós vamos utilizar Almeida, Revista e Corrigida. Diz a palavra do Senhor: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. A natureza humana é carente de comunhão com o seu semelhante. A psicologia afirma e ensina que toda pessoa precisa de uma outra pessoa a quem possa abrir o coração e confiar. Todo ser humano precisa de um amigo a quem possa contar as suas verdades e confiar. Mas a mesma psicologia que diz que o homem precisa de um amigo, ela diz também que para o homem é impossível achar um amigo verdadeiro, um amigo incapaz de falhar, um amigo incapaz de mentir, um amigo incapaz de lhe trair. E é sobre este amigo que nós queremos falar nesta noite, porque a Bíblia, meus prezados irmãos, ela supre a incapacidade deste alguém e nos apresenta um amigo verdadeiro, um amigo incapaz de falhar, um amigo incapaz de nos trair, um amigo em quem nós podemos confiar em todos os momentos da nossa vida. E nós que já somos cristãos, sabemos que este amigo é Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas os irmãos podem me perguntar, por que Jesus é o amigo mais chegado que o irmão? Eu vou lhes afirmar nesta hora
Porque, primeiro, Jesus é o amigo das horas incertas. O salmista, no Salmo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glórias a Deus. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, este amigo estará ao seu lado, lhe protegendo. Glória a Deus. Lá no passado, um irmão nosso contou um testemunho. Ele disse que caiu em um lago muito profundo. E esse irmão não sabia nadar. E ele afundou a primeira vez e gritou: socorro! Mas ninguém apareceu. Afundou a segunda, gritou e ninguém apareceu. E dizem que depois da terceira a pessoa não volta mais. Na terceira vez ele disse: Jesus, me socorre! E quando ele disse aquilo, ele disse que sentiu uma mão levantando ele por cima da água, e aquele irmão começou a andar e conseguiu chegar na beirada do rio, se agarrou nos matos e saiu do rio. Glória a Deus. Essa mão está aqui nesta noite. Glória a Deus. Essa mesma mão está aqui para te levantar e te dar vitória. Glória a Deus. Glória a Jesus. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. A Bíblia conta um evento importante no ministério de Jesus, que está registrado no livro de João, no capítulo 8. A Bíblia diz que certa vez trouxeram diante de Jesus uma mulher e disseram: Jesus, nós temos um caso importante para o Senhor resolver. Nós pegamos esta mulher, apanhamos esta mulher em pleno ato de adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E o que é que o Senhor nos diz? Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens. Eles estavam levando para Jesus uma pergunta capciosa. Porque se Jesus dissesse: não, ela não deve ser apedrejada, Jesus estaria indo contra a lei. Ele havia dito ao mundo, ele havia dito que ele viera ao mundo para cumprir toda a lei. Ele disse: nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas se ele dissesse: não, ela não deve ser apedrejada, ele estaria indo contra os próprios ensinamentos. Porque ele disse: existem dois grandes mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, então, vendo o coração daqueles homens, disse: muito bem, a lei diz que esta mulher deve ser apedrejada. Aquele dentre vós que não tiver cometido nenhum pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra esta mulher. E diz a Bíblia que, com o peso da consciência, aqueles homens, a partir dos mais velhos, foram se retirando um a um, até que ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E a mulher disse: não, eles não me condenaram. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Para aquela mulher, meus irmãos, o mundo
ia desabar sobre ela naquele momento. Ela seria apedrejada até a morte. Mas Jesus, que é o amigo das horas incertas, chegou e entrou com uma grande providência. Glórias a Deus. Uma outra passagem relevante no ministério de Jesus ocorreu lá no livro de Lucas, no capítulo 7, quando diz a Bíblia: Jesus estava vindo com uma grande multidão. Glória a Deus. E essa grande multidão, meus amados irmãos, encontrou uma outra multidão. A multidão feliz que vinha com Jesus encontrou uma multidão triste que vinha acompanhando o enterro. E era um enterro do filho único de uma viúva, que era a viúva da cidade de Naim. E aconteceu, meus amados irmãos, que Jesus, chegando diante daquela mulher, diz a Bíblia, ele moveu-se de íntima compaixão. Ele disse: mulher, não chores. E quem sabe Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não chores. Quem sabe se você veio aqui neste culto com o coração quebrantado por causa de um grande problema, mas Jesus diz para você nesta noite: não chores, não chores, porque o amigo das horas incertas está aqui nesta noite. Glórias a Deus, glória a Jesus. E Jesus então, tocando no esquife, disse: mancebo, a ti eu te digo, levanta-te. E diz a Bíblia, o defunto se levantou e começou a falar. Glórias a Deus. Qual das duas multidões você tem acompanhado? Você está acompanhando a multidão triste, aquela multidão que não tem esperança, a multidão que não tem Jesus, que tem um vazio no coração? Ou você está acompanhando a multidão que vem com Jesus, a multidão triunfante? Glória a Deus, a multidão que tem certeza de vida eterna. Se você esteve acompanhando a multidão triste, o Senhor Jesus te chama para acompanhar a outra multidão, para que Ele possa te dar a certeza de vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. E ai daquele que se levantar contra esta obra. Não toque no meu ungido, diz a Bíblia. Lá no começo da obra de Deus, lá em 1920, 1930, aconteceu um evento com o missionário Daniel Berg, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus. Daniel Berg estava pregando embaixo de uma árvore. E naquela época, muitas pessoas se levantaram contra a obra de Deus. E subiu um homem na árvore, quebrou um galho e atirou contra o missionário Daniel Berg. Mas ele errou. E aquele homem ficou furioso por ter errado a pontaria. Ele então gritou bem alto: esse missionário daria uma boa comida de onça. Na região tinha muitas onças. E terminando aquele culto, eles foram embora para casa. Isso era um domingo. E aconteceu, meus prezados irmãos, que naquele mesmo domingo ouviram o rugido de uma onça, um barulho grande, e as pessoas pegaram a arma e saíram,
mas viram a onça entrando no meio do mato, arrastando um corpo. Depois ficaram sabendo que o corpo era justamente daquele homem que disse que o missionário daria uma boa comida de onça. Glória a Deus. E não encontraram nada senão um pedaço de roupa manchado de sangue. A onça devorou aquele homem. Ai daquele que se levantar contra esta obra, glória a Deus. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Por quê? Porque Jesus é o amigo das horas incertas. Segundo, Jesus é o amigo imutável. As amizades do mundo, meus prezados irmãos, são passageiras e inseguras. Às vezes nós confiamos muito em uma pessoa, mas essa pessoa falha, ela muda e nós ficamos sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: se nós morrermos com Jesus, com Ele também nós viveremos. Se nós sofrermos com Jesus, com Ele também nós reinaremos. Mas se nós formos infiéis a Jesus, Ele continua fiel. Glória a Deus. Ele é o Deus imutável. Ele não muda. Ele não pode mudar. Ele não pode se arrepender. Ele não pode mentir. Deus não é homem para que minta, diz a Bíblia, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Deus vela pela sua palavra para cumprir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é perdoador. Certa vez chegaram para Jesus e disseram: mestre, quantas vezes o nosso irmão pecará contra nós que nós devemos perdoar? Até 7? E Jesus disse: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E ele prova isto com Pedro. Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam fechados em uma casa, e de repente Jesus aparece ali no meio deles. Ele chega diante de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é o amigo das horas incertas. Ele é o amigo imutável. Mas eu gostaria de concluir nesta noite dizendo que Jesus também é o amigo incomparável. Glória a Deus. Mas você pode me perguntar por que Jesus é o amigo incomparável? Ele é o amigo incomparável porque Deus, o Pai, se expressa através do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há um mediador entre Deus e o homem,
Jesus Cristo, homem. Uma certa vez, João, meus amados irmãos, teve aquela visão maravilhosa do Senhor Jesus glorificado. Está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 19. E João disse: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Glórias a Deus. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, tinha na coxa um nome escrito que ninguém sabe senão ele próprio. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus não traz a mensagem de Deus, Ele é a própria mensagem. Jesus é o amigo incomparável. Eu me lembro do exemplo de Jó, o pobre Jó. Quando Jó tinha muito dinheiro, ele tinha também muitos amigos. Mas quando ele perdeu tudo, os amigos se afastaram de Jó. Mas a situação de Jó ainda foi ficando pior. Ele perdeu também os seus servos, ele perdeu os seus animais, e finalmente perdeu a sua saúde, a ponto, meus prezados irmãos, de assentar-se sobre a cinza e com um caco de telha raspar as suas feridas. E Jó então começa a reclamar da zombaria dos seus amigos, que sugeriam que Jó estava nessa situação porque ele havia pecado contra Deus. Então a mulher de Jó chega diante dele e diz: você ainda conserva esta amizade? Amaldiçoa Deus e morre agora. E Jó disse: ó mulher, tu estás falando como fala uma louca. Deus nos deu o bem e não nos daria também o mal? Noutra feita, Jó dizia: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus é o amigo incomparável. E nós podemos perceber isto, que Jesus é incomparável já pelo seu nome. Jesus significa o Senhor salva, e Cristo significa o ungido. Lá no Antigo Testamento, ungido era uma pessoa separada por Deus para realizar um ministério. E às vezes a pessoa era ungida para o ministério de sacerdote, de profeta ou de rei. E Jesus não é um ungido, não é um ungido entre muitos. Ele é o ungido de Deus. Glória a Deus. Nós podemos perceber que Jesus foi separado por Deus, meus prezados irmãos, já no seu nascimento. Quando Jesus nasceu, diz a Bíblia, haviam pastores que guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor aparece para aqueles pastores, e diz a Bíblia que a glória de Deus resplandeceu naquele lugar. E
aqueles pastores ficaram atemorizados. Mas o anjo do Senhor lhe disse: não temas, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Cristo, o Senhor. E diz a Bíblia que naquela hora, um coral de anjos se coloca no céu e começa a cantar aquele cântico maravilhoso: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus. Jesus é o amigo incomparável. Quando Jesus nasceu, foi revelado a Simeão, que era um homem que estava em Jerusalém, que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Simeão era um homem justo, reto e íntegro. E quando Jesus foi levado ao templo, o Espírito Santo impeliu Simeão a ir para o templo também. E pegando o menino Jesus nos braços, ele olha para o céu e diz: Senhor, agora tu podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Glória a Deus. Sim, Jesus já era honrado desde o seu nascimento, e já estando no seu ministério, depois dos 30 anos, Jesus uma vez chega diante dos seus discípulos e diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos todos animados disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E diz a Bíblia que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: ah, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Jesus é o amigo incomparável. Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está aqui nesta hora, porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Glória a Deus. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão, o amigo das horas incertas, o amigo imutável, o amigo incomparável. E este amigo incomparável é o nosso refúgio. Isaías, lá no seu livro, capítulo 64, versículo 4, ele diz que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se percebeu um Deus além dele, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Glória a Jesus. O salmista estava numa situação difícil. Ele não sabia de onde viria a solução para o seu problema. Mas de repente, ele olha para o céu e diz: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus.
que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, e nem dormirá aquele que te guarda. Eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O amigo das horas incertas, o amigo imutável, o amigo incomparável, o amigo Jesus Cristo. Receba-o nesta hora. Amém.